E aí, galerinha do mal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Mostrando a carinha aqui para vocês, pelo menos no início. Espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês estejam tranquilos, relaxados, curtindo os estudos em casa. Sei que é foda estudar em casa, sei que a gente desanima um pouco, mas vamos lá, vamos tentar não desanimar, vamos tentar pegar firme, pelo menos estudar um pouquinho todo dia, ver algumas coisas, estudar algumas matérias todo dia, tentar manter uma rotina de estudos. Eu sei que está difícil para vocês, eu sei, deve estar bem difícil. Para mim também tá. Eu amo estar na sala de aula. Para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu adoro ficar falando um monte de abobrinha, um monte de merda pra lá e pra cá. Eu tô com muita saudade disso, tô com saudade de ter um contato, isso me faz bastante mal. Mas a gente vai levando do jeito que dá. O importante agora a gente tem que priorizar nossa segurança, nossa saúde e vamos ter foco, força, que a gente vai conseguir superar essa e vamos conseguir voltar logo menos para estar todo mundo junto tendo aula pessoalmente, ok? Deixa eu sumir aqui de novo, porque eu vou apresentar a nossa aulinha de hoje. Hoje nós temos uma maravilhosa aula de cordados. Galera, chegou o dia da gente estudar o último filo de todos. O último filo que a gente vai aprender. Gente, desde o começo, a gente começou a estudar os animais, a gente viu diversos filos. A gente começou lá com os poríferos, depois fomos para os quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e finalizamos agora com os cordados. Todos os filos, pessoal, a gente estudava o filo como um geral. A gente vai ver o geralzão do filo dos cordados, quais são as características gerais desse grupo, características que todos os indivíduos desse grupo apresentam. Mas nesse grupo a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Lembra no Reficofage? Reino, filo, classe. Nesse grupo a gente vai estudar mais a fundo as classes. Serão 5. Serão essas aqui que a gente está observando, principalmente aqui, ó. Temos a classe dos peixes, classe dos anfíbios, a classe dos répteis, das aves e a classe que a gente pertence, a classe do mamífero. Beleza? Vamos começar aqui a ver um pouquinho disso tudo, mas antes de mais nada vou reaparecer. Não mudou aqui o slide, eu não sei porquê, eu tô perdido. Muda. Gente, o computador travou horrores. Pessoal, quando eu falo de cordados, eu vou trabalhar com quem? Com dois grandes principais grupos, que são os protocordados, que a gente vai falar hoje, e os vertebrados. Proto, pessoal, é um prefixo de algo muito simples, tá? E quais são as características? Se a gente for pensar assim, as características dos cordados em relação ao desenvolvimento embrionário deles, em relação à embriologia. Última vez que vocês me ouvem falando disso assim, ó, na história das histórias. Os cordados são animais que têm simetria bilateral, são animais triblásticos. Simetria bilateral corta duas partes semelhantes. Animais triblásticos possuem 3 folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme. Celomados são animais que possuem uma cavidade no interior do mesoderme, que se chama celoma. E são animais deuterostômios. Deuterostômios são animais que desenvolvem primeiro o ânus. Só depois esses animais vão desenvolver a boca. Ok? E antes de começar a falar um pouquinho dos protocordados, vou até mudar para cá, vou falar agora, não está escrito no slide. Gente, qual é a característica que norteia o grupo dos cordados? Ou seja, qual é a característica que todo cordado possui? Todo, assim, todo.
sem exceção. Pessoal, a presença de notocorda. Ah, Rodolfo, não sei o que é notocorda. Volta lá na aula de embriologia, lá eu explico o que é notocorda. Escreve notocorda no YouTube, você vai ver algum professor muito melhor do que eu explicando. Esses caras aí que cobram aí para dar aula, que tem 500 milhões de inscritos no canal. Esses caras são top. E eu sou top também, eu só não tenho 500 milhões de inscritos. Enfim, notocorda, pessoal, é uma estrutura embrionária que dá lugar à coluna vertebral. Então, quando a gente está se desenvolvendo lá na barriga da nossa mãe, no começo do desenvolvimento, a gente ainda não tem coluna vertebral. Surge uma estrutura que vai nortear o nosso eixo. Qual que é o meu eixo? Cabeça, tronco, membros. Esse é o meu eixo. Surge uma estrutura que vai me dar esse eixo corpóreo. Essa estrutura é a notocorda. Tá bom? Fora isso, tem a notocorda que vai dar o meu eixo corporal. Tem outras estruturas também. A principal de todas é a presença de notocorda. Aí depois de um tempo no desenvolvimento embrionário, a notocorda desaparece e ela dá lugar à coluna vertebral. Tá bom? Mas não, atenção, não é todo cordado que é um vertebrado. Tanto que aqui, ó, eu dividi em dois grupos. Só tem coluna vertebral quem faz parte dos vertebrados. Existem os protocordados que possuem notocorda, mas esses animais eles não vão ter coluna vertebral, tá bom? E é muito importante a gente ter isso claro, a gente ter ciência disso. Tá, outros pontos que todo cordado tem. E, gente, quando eu falo todo cordado tem, é em pelo menos algum ponto do desenvolvimento embrionário. Em algum momento do desenvolvimento embrionário, ele vai apresentar isso. Como, por exemplo, uma cauda pós-anal. São 5 as características. A primeira é a notocorda. A segunda é a cauda pós-anal. Um prolongamento ali após o ânus. Nós temos quando a gente está no desenvolvimento embrionário, lá na barriga da nossa mãe. Tem até algumas pessoas que acabam não reabsorvendo isso e nascem com essa caudinha. Aí depois é tirado cirurgicamente. Temos fendas faríngeas. Cadê minhas fendas faríngeas? As fendas faríngeas, pessoal, elas dão origem às brânquias nos peixes. Ai, mas eu não tenho nada disso. Meu Deus do céu. Cara, deixa eu te contar um segredo. Você só tem pescoço, orelha, porque você tinha fendas faríngeas quando você estava no seu desenvolvimento embrionário. Só por conta disso. Senão, já era. Se você pegar essa etapa do seu desenvolvimento embrionário, você se confundiria facilmente com o peixe, para ser bem sincero. E tá. Nós temos uma estrutura embrionária que se chama endóstilo. O que é o endóstilo? Endóstilo, pessoal, é como se fosse uma glândula de muco, mas na gente o endóstilo se transforma na nossa glândula tireoide. Tá? E, de novo, em cada grupo de animal, o endóstilo ele acaba se transformando em alguma coisa diferente, ele acaba gerando alguma coisa diferente. Tá bom? E são as características principais que todo cordado apresenta. Se não tiver essa característica, pessoal, sinto muito, não é cordado. Aí a gente vem aqui para os protocordados, pessoal. E, gente, quando eu venho para os protocordados, eu tenho esses serizinhos. Não mudei o slide, né? Estou confundido. Tenho esses serizinhos. Por exemplo, o anfioxo. Aqui, olha o tamanho do anfioxo, um bicho pequeno, parece um peixinho, mas não é um peixe. É um anfioxo. E tenho a ascídia. Você poderia olhar, bater o olho nisso aqui e falar, meu Deus, Rodolfo, mas isso aí é nada mais nada menos do que um porífero? Não, cara, não é um porífero. Isso, pessoal, não é um cordado, protocordado, é uma ascídia. Vou falar, não tem muita coisa para falar desse grupo não, tem mais que citar eles rapidinho.
Dentro dos protocordados, eu divido em dois, que são os cefalocordata e os urocordata. Cefalocordata, pessoal, é o anfíoxo. Por que a gente fala do anfíoxo e por que é importante conhecer e estudar esse serzinho? Porque o anfíoxo, ele, na fase adulta, na vida adulta dele, ele é exatamente igual uma neurula. Exatamente igual uma neurula. Se eu cortar um anfíoxo no meio, eu vou ver uma neurula. Tanto que, basicamente, todos os estudos baseados em desenvolvimento, não todos, mas a grande maioria de estudos baseados em desenvolvimento embrionário, desenvolvimento da embriologia, a gente vê como base o anfíoxo, tá? De tão importante que ele é. E faltou eu falar uma característica para vocês de cordados, que é um tubo nervoso dorsal. Tá? A gente vai observar todas as 5 características que eu falei, a gente observa no anfíoxo na vida adulta dele. Tem a notocorda passando aqui, em cima o tubo nervoso dorsal, tem o endóstilo aqui nessa região, as fendas faríngeas e uma cauda pós-anal. Tem tudo. O anfíoxo, ele é um animal filtrador. Então ele fica lá enterrado, filtrando. Fica filtrando a água. Ah, prendeu o alimento no endóstilo dele? Sucesso, comeu. Não prendeu? Paciência, né? Não é todo dia que a gente consegue alimento aqui no nosso mundo cruel. A assídia, pessoal, se a gente olhar ela, realmente ela não parece um vertebrado, um cordado. Malemar, ela parece um animal. Mas quando a gente observa a larva da assídia, cara, a larva possui todas as características de um cordado. Tem aqui ó, as fendas faríngeas, cordão nervoso dorsal, tem a notocorda, a cauda pós-anal, tem tudo. E quando esse animal passa pela metamorfose, pelo desenvolvimento dele, ele acaba mudando bastante sua característica. Também é um animal filtrador, também realiza a filtração do alimento. E é interessante, é importante que a gente conheça esses dois animais. Por quê? Por que é importante? Porque são os animais mais básicos do nosso filo. São os animais mais basais de todo o nosso filo. E a gente consegue nortear muito nossos estudos observando eles. Porque eles têm as características basais. A partir das características deles, a gente foram derivadas todas as outras características que existem no nosso grupo, inclusive as nossas características. Ah, Rodolfo, quer dizer, você está falando que eu vim de um anfíoxo? Cara, a gente pode ter um ancestral em comum com ele, mas eu não tenho certeza que nós temos um ancestral em comum com o anfíoxo. Mas as nossas características, todas as características que o anfíoxo tem de sua vida adulta, nós temos enquanto a gente está no nosso desenvolvimento embrionário. E é por isso que a gente se coloca no mesmo grupo. Por isso que nós falamos que nós e os anfíoxos fazemos parte dos cordados. Okay? Isso é importante você saber, cara. É importante você saber e fazer uma correlação evolutiva com isso. Tá? Pensar quanto à evolução. Pô, faz sentido termos as mesmas características e não termos parentesco nenhum? Faz, não faz? Aí vai para você refletir. Mas o que eu tinha para falar desses dois animaizinhos era bem simples, não tenho muito a me alongar. Agora vamos falar de uns bichos que são bem estranhos, os animais são bem tenebrosos. São os agnastomados. Os agnastomados, pessoal, vamos tentar entender esse nome. O que vocês já viram por aí, o que vocês já aprenderam, vocês costumam ouvir em todos os lugares. O que o A quer dizer? A quer dizer não. O A é prefixo de negação. Então, tem A no começo, quer dizer não. Não alguma coisa. Inastomados, pessoal, quer dizer mandíbula.
Eu vou dividir os animais agora em gnostomados e agnastomados. Agnastomados são aqueles animais que não possuem mandíbula. Gnostomados são os que possuem mandíbula. Então, com os gnostomados, eu vou vir com peixe, anfíbio, réptil, e mamífero, e ave, toda essa galerinha do mal. Mas, pensando nos agnostomados, não. Tanto que a gente olha para esses animais aí e, cara, a gente parar, olhar para ele e falar assim, cadê a boca dele? Cara, esse animal, ele é monstruoso, assim, é um monstro. Ele não tem boca. Por quê? Para eu definir que o animal tem boca, ele tem que ter a estrutura aqui. Tem que ter a estrutura articular, tem que ter uma mandíbula. Como que eu falo que esse animal tem boca? Ele não tem boca. Tanto que isso aqui, essa estruturinha meio estranha dele, eu chamo de sifão. Eu falo que é um sifão. Por quê? Porque ele acaba se prendendo, muitas vezes. Quem é o principal representante dos gnostomados, dos agnostomados? São dois. São as lampreias e as feiticeiras. As feiticeiras. Brincadeiras à parte. Feiticeiro é o nome de um animal bem estranho, solta, pegajoso assim, solta um muco muito denso. Ai, nem coloco ele aqui porque é um animal bem feio. A lampreia já é feia, a feiticeira é pior ainda. Muito engraçado uma feiticeira. Mas, enfim. Quando a gente olha a lampreia, pessoal, olha só a carinha dela, que tem até uma carinha simpática aqui olhando para você e ela tira o sifão daqui, pá, esse monstro aqui. As lampreias, pessoal, ela tá usando o sifão para ficar presa. E ela vai respirar por aqui. Ela faz as trocas gasosas por essa região. A água entra aqui dentro e faz as trocas gasosas. Mas e quando ele está preso? E aí? Ela tem estes furinhos, são 3, 6, 7 furinhos, não tinha certeza, são 7, eu achava que era 7, não tinha certeza. Que quando ela está presa aqui, ela fica meio que bombando isso, como se fosse uma bomba d'água, e aqui vai fazendo, vai entrando e saindo água, entrando e saindo água, entrando e saindo água. Aí ela tem umas brânquias do lado de dentro, e essas brânquias permitem que o animal faça suas trocas gasosas. Esta região aqui, pessoal, eu não falo que são dentes, são dentículos, ok? Esses dentículos permitem que o animal se alimente. Aqui tem uma língua que também possui dente, que ele fica te lambendo, não satisfeito, fica te lambendo e te judiando. Aí você deve estar pensando, meu Deus, Rodolfo, de que será que um animal deste se alimenta? Cara, esse animal se alimenta de sangue. São animais que nós chamamos de hematófagos. Os animais hematófagos, eles têm a característica principal em se alimentar de sangue. Tá? Olha o nome, hemato. Hemato, sangue. Fagos, comida, alimentação. São animais exclusivamente aquáticos, gente. Você só vai achar uma lampreia dentro da água. Grande maioria em água salgada. Pode achar também em água doce. Você nunca vai estar andando na rua, olhar para o lado e falar, ih, caralho, uma lampreia. A lampreia grudou no seu pé. Isso não acontece. E a boca desses animais, pessoal, vai funcionar muito parecido com uma ventosa. E funcionando como uma ventosa, é tipo quando você gruda um negocinho lá na parede da geladeira, você gruda e fica preso lá. Ficou preso, gente? Não sai. E a lampreia é a mesma coisa. E além disso tudo, ela consegue secretar uma substância anestésica. Então, além dela grudar num indivíduo, por exemplo, um peixe, olha a marca aí que esse bicho fez num peixe, deve ter ficado grudado uma cota nesse peixe. Olha a marca que ele fez. E o peixe não tentou dar um chega para lá? A questão é, não. O peixe não tentou dar um chega para lá. Por quê? Porque esse animal libera uma substância anestésica. O peixe nunca soube, se pá,
tinha um bicho monstruoso, feio igual a esse, feio não, porque é tudo maravilhoso dentro da biologia, grudado nele. O peixe não sabia. Aí, o animal ele consegue ficar por vários dias, meses, parasitando o peixe. As lampreias são parasitas principalmente de peixes. E consegue parasitar muito bem e, em determinados momentos, se for muito acentuado, acaba levando este animal até a morte. Tá? E uma característica muito interessante das lampreias são que as notocordas desses animais persistem a vida inteira. Então, se eu pegar uma lampreia adulta, eu consigo ver a notocorda. Consigo, ela está lá, bonitinha a notocorda. Em nós, por exemplo, nossa notocorda, ela deixa de existir. Ela dá lugar à coluna vertebral. O máximo que a gente carrega são resquícios da nossa notocorda. Resquícios que ficam dentro. Eu tenho uma vértebra aqui, tem outra vértebra aqui. Tem uma vértebra aqui, outra aqui. No meio dessas vértebras, eu tenho um negócio que se chama disco intercorpo vertebral, que é o disco que protege uma vértebra da outra. Eu encontro resquícios, ou seja, partes, pedacinhos da notocorda dentro desses discos, tá? Mas a notocorda inteira se perde. O último animal que vai apresentar a notocorda inteira é esse, um animal mais recente, podemos assim dizer. Aí depois disso, nós vamos começar o estudo dos peixes. Mas não começarei hoje, deixarei essa semana um pouco mais relax, porque se eu começar a falar de peixes agora, a aula vai para 40, 50 minutos, e é melhor a gente focar mais hoje nesses grupos. Na próxima aula a gente tem uma aula mais específica sobre os peixes, estuda eles com um pouquinho mais de calma, tá bom? Galera, foi isso por hoje. Beijo para cada um de vocês.